Olá pessoal, prazer em conhecer vocês. Eu sou o professor Francisco Delbrando, eu sou mestre em gestão de projetos, trabalho como PMO e eu vim conversar um pouco com vocês a respeito de conceitos, fundamentos e ferramentas fundamentais para a gestão de projetos, tendo em vista que essa disciplina é muito importante nas organizações, pois projetos são o motor que promovem a mudança, A mudança acontece nas organizações através de projetos. Por isso é muito importante que todas as áreas entendam o valor que gerenciar projetos traz. E o conteúdo que eu vou trazer não é para especialista, não é para quem já é aprofundado nesse tema ou quem já tem anos de experiência. É mais para leigo mesmo, para estudantes e curiosos que querem se aprofundar mais e entender como que funciona isso daí, Vamos trabalhar então conceitos como o que é projeto, o que é portfólio, o que é programa, o que é PMI, um pouco sobre certificações. Vamos nos aprofundar um pouco nas áreas de conhecimento, como gerenciar um cronograma, como tratar riscos, o que é riscos. E antes de entrarmos definitivamente na temática proposta, peço que você se inscreva nesse canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, se faz diferença para você, e que compartilhe, deixe seu like, que isso ajuda muito, tá? Então, para começar, a gente precisa definir o que quer dizer a palavra projeto. O que seria um projeto? Projeto, para a definição do PMI, ele é um esforço temporário, com início e fim, para entregar alguma coisa única, um resultado único. Em outras palavras, projeto, eles existem para poder gerar um valor para alguém, com início, meio e fim, e com coisas que você tem que gerenciar. E aí entra já no conceito de gerenciamento de projeto. O gerenciamento do projeto nada mais é do que você usar técnicas e habilidades para poder conduzir um bom projeto do início ao fim, passando por todas as áreas do conhecimento para que isso gere um valor, um resultado no final. Então, a aplicação do conhecimento, de técnicas, ferramentas para poder fazer com que o projeto aconteça, que uma ideia proposta lá no início se concretize e vire algo real, um resultado tangível para alguém, para o cliente, para a organização ou para você mesmo, Então pode ser um projeto social, pode ser um projeto pessoal, uma viagem, um projeto, uma festa de aniversário. Quem nunca planejou uma festa de aniversário, um casamento é um projeto, uma instalação de um equipamento na indústria é um projeto, uma troca de sistema é um projeto, uma construção de um software é um projeto, a construção de um aplicativo, tudo isso é um projeto. O que a gente precisa ter em mente nesse início é que a gente precisa diferenciar o que é projeto de coisas rotineiras. Pela definição, projeto tem início, meio e fim, coisas rotineiras vão sempre continuar. Então, manutenção de algo que já existe não é projeto. Operação cíclica para a produção de um produto não é um projeto. Então, tudo o que caracteriza uma continuidade cíclica não deve ser caracterizado como projeto, porque, como a definição que já vimos, projeto tem que ter início, meio e fim e uma entrega. E os projetos, eles acontecem hierarquicamente dentro de um ecossistema, onde nós temos em nível estratégico os portfólios. O que seria um portfólio? Portfólio é um conjunto de projetos que deve estar alinhado à estratégia da empresa para poder chegar em algum lugar. Então não faz sentido para uma organização ter um conjunto de projetos sem sentido, que não vá promover nenhuma mudança estratégica para ela. Então, primeiro vem um portfólio, que é um conjunto de projetos organizados e escolhidos com alguns critérios que a gente pode tratar mais à frente, que estejam de acordo com a estratégia, aumento de produção, requerimento de legislação, assuntos regulatórios, aumento de qualidade, retrofit de uma linha inteira ou de uma planta inteira, construção de uma nova fábrica, enfim, podem ter aí várias frentes estratégicas. Então tudo depende da estratégia. Então um portfólio é um conjunto que tem que estar alinhado, um conjunto de projeto tem que estar alinhado com a estratégia. Abaixo do portfólio nós temos programas e projetos no mesmo nível, Os programas são pequenos projetos que são agrupados para serem gerenciados em conjunto, para trazer valor maior que ele sozinho não pode gerar.
nós temos exemplo aí, no contexto industrial, projetos de Kaizen, que são um conjunto de pequenas ações, pequenos projetos que compõem um conjunto maior que seria esse programa, que acontece com certa frequência, onde você tem adição aí desses subprojetos constantemente, e por aí vai, né? E aí, nessa mesma linha hierárquica, os projetos, e podemos ter também subprojetos, pequenos projetos que vão compor aquele projeto. Se a gente pensar em uma linha completa de produção, a gente pode pensar como subprojeto cada equipamento, a aquisição de cada equipamento, precisa de um estudo específico, precisa de um gerenciamento específico. Esses subprojetos vão compor um projeto maior que a linha de produção, ou pensando numa implementação de uma fábrica, onde tem várias linhas de produção, cada linha de produção pode ser encarado como um subprojeto que vai fazer parte de um projeto maior que é a fábrica como um todo. Então essa é a definição mais simplificada aí do que seria o portfólio de projeto, nível estratégico, o programas e projetos, nível tático, e subprojetos e projetos individuais no nível operacional e executivo, digamos. E tudo isso que eu mencionei, esse ecossistema, essa hierarquia, dentro das organizações, os projetos, portfólios e programas, eles funcionam dentro de uma estrutura, que a gente chama de a casinha da gestão de projetos, né? E ali dentro que acontece tudo isso aí que a gente viu agora há pouco, né? Que é o PMO, ou Escritório de Gerenciamento de Projetos. A sigla PMO, que quer dizer Project Management Office, Escritório de Gerenciamento de Projeto, que é a estrutura que detém a metodologia usada para fazer a gestão de projetos. Pode ser várias, né? De acordo com a estrutura organizacional, com os tipos de projeto, podem ter diferentes tipos de PMO também, para cada setor, PMO de inovação, PMO de engenharia. Então, o PMO ele é o detentor dessa metodologia, é responsável por desenvolver, adaptar e buscar ferramentas e frameworks para a execução melhor possível dos projetos, e é também onde acontece o gerenciamento de portfólio, ou seja, a escolha dos melhores projetos que vão compor o portfólio da empresa, né? Tudo isso aí deve acontecer dentro do PMO. O PMO também é responsável por capacitar a equipe que vai conduzir esses projetos, que a gente chama de GP, os gestores de projeto, ou em inglês PM, né? Project Manager. Então, o PMO também é responsável por promover e capacitar, promover treinamentos e capacitar esse pessoal, trazer novas metodologias, ensinar a usar as ferramentas, e também é responsável por acompanhar o progresso de cada projeto, desenvolvendo indicadores para mostrar se os projetos estão no prazo, se estão dentro do custo. Enfim, é como se fosse uma torre de comando, né, onde se observa todos os projetos e procura estruturar uma rede para melhor condução desses projetos, né? Promovendo conhecimento, promovendo gestão de uma forma mais holística. E existem vários tipos de PMO, né? Vai ter uma aula, um vídeo mais para frente só sobre PMO, os tipos de PMO, como que a gente reestrutura. O PMO tem que estar de acordo com a estratégia da empresa, tem que entregar algum resultado para o cliente, então ele é adaptável de acordo com o que ele pretende entregar. E todos esses conceitos que a gente está tratando até agora, falamos pouquíssimo aí dos conceitos e das coisas que a gente vai ver mais à frente, mas tudo isso está contido dentro de um guia que eu considero um dos melhores guias de boas práticas de gestão de projeto, que é o PMBOK, né? O Project Management Book of Knowledge, que é um livro de conhecimento de práticas de gestão de projetos, né? Desenvolvido pelo PMI, Project Management Institute, que é um dos maiores órgãos aí mundiais aí que promove as boas práticas, capacitação e certificação para quem conduz projetos em diferentes níveis aí, portfólio, programas, projetos individuais, e capacita e também treina gerentes de projeto no mundo inteiro, inclusive através de voluntariado, né? Eu sou voluntariado do PMI, e aí a gente consegue aprender muito mesmo com pouca experiência. O começo da minha carreira, eu devo esse envolvimento aí com o PMI, onde eu pude aprender bastante coisa. E foi essa organização que desenvolveu esse guia muito importante, que já está na 8ª edição. Depois a gente pode falar só sobre o conteúdo do PMBOK, o que mudou
desde as edições passadas, já estamos na 8ª edição, então está sempre se adaptando, sempre inovando, sempre consultando aí os maiores profissionais, as maiores empresas do mundo aí para entender o que realmente faz sentido na gestão de projeto e quais são as práticas que realmente trazem valor. Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução ao universo da gestão de projetos. Se vocês gostaram desse formato, se vocês gostam desse conteúdo, peço que vocês acompanhem, né, os próximos vídeos, que a gente vai falar um pouco de forma mais detalhada sobre cada ponto desses que eu comentei brevemente, tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar esse vídeo, né, deixar o seu like. Isso me ajuda e me incentiva a propagar o conhecimento, espalhar esse conhecimento da gestão de projetos, esse vírus, né, como o professor do MBA, Boyajian, falava, né? Falava que era um vírus, que se ele te pegasse, você nunca mais ia ser o mesmo, ia se apaixonar pela área de gestão de projetos, que é o meu caso. Gosto dessa área, gosto de ensinar, e eu estou aqui nessa plataforma para poder espalhar esse conhecimento de forma simples, de que possa ajudar o maior número de pessoas possíveis. Até a próxima.